Então vamos lá. Quinto mandamento. Dá um cutuco no teu irmão e fala aí, quinto mandamento. Quinto mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 12. Sei que você vai embora para casa hoje cantando, é Deus, somente Deus. Quinto mandamento, Êxodo, capítulo 20, verso 12. Quem já achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera por mim. Êxodo, capítulo 20, verso 12. Ai, que beleza. Êxodo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Êxodo. Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu quando vi esse verso, até hoje mesmo me preparando aqui para a aula, eu fui pesquisar o que significa honra. O que significa honrar? Porque quando a gente fala sobre esse mandamento, a gente fala assim, honrar pai e mãe é obedecer pai e mãe. Não, obediência é consequência disso que eu vou explicar para você hoje. Honrar significa uma distinção apreciável. Honrar significa você dar uma boa fama. Honrar significa ausência de mácula. Ou seja, como é que você vê o seu pai e a sua mãe? Com ausência de mácula. Porque se você vê, ou se você vir, perdão, o seu pai ou a sua mãe cheio de defeito, quando alguém vier falar para você, não, mas aquele ali é o teu pai, rapaz, mas que safado, é um safado mesmo, é isso mesmo, o que você está falando é assim mesmo, mas quando você os vê, né, sem mácula, quando a pessoa fala um negócio, que meu pai? Não, o meu pai é o meu herói. A Hélida que fala isso do pai dela, meu pai é o meu herói. Distinção apreciável, boa fama, ausência de mácula, tornar nobre, fazer outra pessoa nobre. Isso é honrar. Honrar envolve ações. Olha só, honrar envolve ações que ajudem, trazendo alegria e melhoria. Só aí eu já podia ir embora para casa, como diz o chefe. Envolve ações que ajudem, trazendo alegria e melhoria. A Bíblia diz que os filhos são coroa dos seus pais. Então, você tem que trazer o quê? A alegria. Isso é uma forma de honrar o seu pai e a sua mãe. Mesmo sendo burro velho, mesmo sendo avançado, mesmo sendo jovenzinho, você não consegue fugir desse mandamento. Se você quer prolongar os seus dias, honra teu pai. A Bíblia não diz, honra teu pai e tua mãe enquanto você estiver debaixo do teto deles. Não é isso. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Pronto. Honra teu pai e tua mãe. Quais são as maneiras que nós podemos honrar a Deus? Eu vou listar aqui algumas. Respeito. Afeição também é honrar. Amor. Preocupação, você se demonstrar preocupado com aquela outra pessoa é uma medida de honra, de você dar honra àquela pessoa porque ela é importante para você, então você se preocupa com ela. Consideração, apreciação, perdão também é honrar. Aí é que vem a obediência.
Porque você respeita, você ama, você se preocupa, você considera, você aprecia, você perdoa, você anda em obediência. Então honrar não é igual obedecer. Honrar é você considerar aquela pessoa maior do que você. Honrar é você colocar essa pessoa acima de você mesmo. E porque ela está acima de mim, e eu a vejo numa posição, vamos dizer assim, num ranking, acima do meu, eu obedeço. Colossenses, capítulo 3, verso 20, eu vou ler para você, anote aí, que não está na sua apostila. Colossenses, capítulo 3, verso 20, na NVI. Diz assim: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Lembra que nós estamos falando do 5º mandamento. Nós terminamos os 4 primeiros mandamentos que se referem a quem? A Deus. Agora nós estamos no mandamento de transição. Eu gosto de chamar o 5º mandamento de um mandamento de transição. Porque ele vai fazer o link entre aquilo que você aprendeu de Deus e todas as pessoas ao seu redor. É o 5º mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe. Honra se aprende aonde? Em casa. Honrar outras pessoas se aprende em casa, não se aprende na igreja. Se aprende com pai e mãe que servem a Deus, que valorizam a Deus, que honram a Deus e que são espelhos de honra para os seus filhos. Honra começa quando você valoriza Deus acima de todas as coisas. E você chega para o seu filho, para a sua filha, e você ensina a criança o caminho que ela deve andar. Filho, olha só, nós honramos a Deus porque Deus é grande. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O amor, ele não se ufana, diz lá 1 Coríntios 13. O que significa essa palavra, ufana? Ela não se vangloria, ela não se enche de ego. O espírito dessa palavra procede da ideia de superioridade. Quando você está honrando uma pessoa, você se coloca por debaixo, não por cima. O amor, lembra que nós falamos que uma das maneiras de honrar é amar? O amor não se coloca por cima, o amor se coloca por debaixo. Por isso a Bíblia diz que o amor tudo suporta. E tem 2 sentidos. Você aguenta todas as coisas e você aguenta todas as coisas. Você suporta. A Bíblia diz que nós temos que suportar o nosso irmão. Fazer o quê, né? Tem que suportar mesmo? Não, eu suporto. Para eu suportar eu tenho que estar onde? Debaixo. O amor tudo suporta, o amor não se ufana. O espírito dessa palavra procede da ideia de superioridade sobre outros, de se ufanar, né? E está conectada com um sentimento de desprezo e descaso por outras pessoas. Então, como é que o amor ele vai corrigir isso? Eu produzo um desejo de ver o outro feliz. Lembra que nós falamos que honrar envolve ações que ajudem trazendo alegria? Então, quando eu olho para o meu pai e para a minha mãe, o meu desejo é com que eles sejam felizes. É não trazer amargura para o coração deles. Então, as minhas ações vão ser coerentes com aquilo que Deus implantou dentro de mim. Honra o teu pai e a tua mãe. É um mandamento, é um princípio. Considerar outros com afeto. Considerar outros como um dom de Deus na sua vida. Se eu quiser honrar o seu Nicolini, a primeira coisa que eu vejo, que eu tenho que ver, é ele como um dom de Deus para mim. Se ele é um presente de Deus para mim, eu me preocupo com ele. Eu guardo, eu protejo. Porque ele é o quê? Ele é um dom, ele é um presente. E honrar é você ver a outra pessoa como um presente de Deus. E se você vê uma outra pessoa como um presente de Deus para você, você não faz pouco caso dela, você não já recebeu aquela blusa toda florida,
Coisa horrível. Que presente horrível, fora de moda, rapaz. Parece até o Agostinho Carrara, rapaz, a roupa do Agostinho Carrara. Aí você bota de lado, você nunca mais pega aquele negócio. Ainda usa para esfregar o chão, né? É dia da faxineira. Pode usar isso aqui, o irmão nunca vai ver que eu nunca usei mesmo, não vai ter problema nenhum. O amor, ele não se coloca por cima, ele sempre se coloca por baixo. E a honra sempre vai querer ver o outro por cima de você. Nós temos que estimar o nosso irmão acima de nós mesmos. E honrar pai e mãe vai mostrar como é que nós valorizamos Deus. Honrar pai e mãe vai nos mostrar que nós aprendemos os 4 primeiros princípios que Deus nos ensina. E eu estou falando de uma posição de filhos. Na posição de pais, você mostra para o seu filho como é que ele vai te honrar. Como é que você faz isso? O marido honrando a esposa o esposo, os dois a Deus. E você mostra, você é exemplo dentro da sua casa. Gente, se você é filho e o seu pai e sua mãe não é convertido, honra pai e mãe. Não diz honra a teu pai e a tua mãe se eles estiverem aliançados comigo. Não, diz honra teu pai e tua mãe. Porque quando você honra teu pai e tua mãe, você está praticando o princípio do seu relacionamento com Deus. E eu te garanto, eles vão ser salvos, porque primeiro é uma promessa de Deus. Segundo, é porque eles conseguem ver Deus agindo através de você. Então descansa e honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias. Prolongar é tornar mais longo, é continuar. Olha aí, para que os seus dias na terra continuem por longa data, longevidade. Então esse mandamento, ele começa introduzindo uma série de mandamentos que definem o seu relacionamento com outras pessoas. A partir daqui, do 5º mandamento. Olha só que interessante. Relacionamentos aprimorados, não está na sua apostila não. Relacionamentos aprimorados tendem a melhorar a nossa qualidade de vida. Relacionamentos aprimorados tendem a melhorar a nossa qualidade de vida. Se você só anda brigando com os outros, gente, um dia você tem um negócio no coração aí, porque o estresse é grande, você não pode encontrar com um irmão porque você brigou com ele, você não pode encontrar com outro porque você deve dinheiro a ele, você não pode encontrar com outro porque você xingou a mãe dele. Que qualidade de vida é essa? Não, aquele irmão não pisou no meu pé, aquele irmão sentou na minha cadeira na igreja. Aí Deus quer usar o irmão para poder te abençoar, ele não pode. A sua qualidade de vida diminui. Mas quando você aprende a honrar, a sua qualidade de vida aumenta. Mais uma vez, quais são as qualidades, quais são as maneiras que nós podemos honrar? Respeito, afeição, amor, preocupação, consideração, apreciação e perdão. Perdão também envolve nós honrarmos uns aos outros. Então o mandamento de honrarmos os nossos pais não está baseado no que eles merecem. Mais uma vez, não, meu pai não merece, meu pai é traficante, meu pai é um drogado, é um viciado. Honrar pai e mãe não está baseado naquilo que ele merece, está baseado naquilo que Deus falou. Se Deus falou, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os dias, os teus dias na terra onde Deus te colocou, então nós temos que honrar pai e mãe. O 5º mandamento define o tom para os outros 5. Esse nos mostra a importância de aprendermos a tratarmos outros com respeito e com honra. Abre lá comigo Provérbios 30, 17. Provérbios 30, 17.
Ou seja, tudo que você vai aprender em casa, honrando o seu pai e a sua mãe, você vai conseguir colocar em prática com qualquer outra pessoa. Provérbios 30, 17. Olha só, isso aqui é pesado, hein? Fala aí pro teu irmão, é pesado, hein? Vai aguentar? Vai ter estômago para aguentar esse verso? Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Pintões, hein? Não é pintinho, não é pintão. Já está desenvolvido e pronto para comer o olhinho daquele que zomba do pai. Tão importante é honrar o pai e a mãe. Lembra que nós falamos da vara de Arão? Autoridade. Pai e mãe são autoridade dentro de casa. Pai e mãe são autoridade dentro de casa. Se você zomba do pai e não obedece à mãe, o que Deus está querendo falar? Foi eu quem dei a eles a autoridade. Então, se eles têm autoridade, e a autoridade está na vida deles, quando você zomba deles, você está zombando de mim. Por isso eu vou tirar os olhos e você não vai mais conseguir ver a realidade da minha glória. Olha só como é que é importante. O sacerdote que tinha um olhinho meio caolinha, ele não podia servir a Deus. O camarada podia ser o melhor sacerdote. Estava lá, é o quê? Que horas que começa o culto? 7 horas, 5 horas eu estou lá. Deixa comigo, vou abrir a porta. Mas se tivesse um olhinho meio caolha, meio vesgueta, não podia servir. Sabe por quê? Os olhos falam da percepção de luz. Você percebe a luz. Você consegue ver porque existe luz. Os seus olhos captam a luz e mandam sinais para o seu cérebro para que você interprete aquilo que está acontecendo aqui. E se o sacerdote não conseguisse ver a luz, como é que ele poderia ministrar luz? Então, quando nós honramos, nós estamos nos colocando numa posição onde nós entendemos que nós temos que nos submeter à autoridade delegada. E dentro da casa, a autoridade é pai e mãe. Dentro de casa, a autoridade é pai e mãe. Aprender a responsabilidade, nós precisamos aprender a responsabilidade pelas nossas próprias condutas e caráter. Você como pai, como mãe. Isso será firmemente estabelecido em quando alguém é criança. Gente, quando o menininho é criança, eu me lembro uma vez que eu ouvi isso, eu ainda morava na África do Sul, e o menininho era pequenininho, a mãe era portuguesa. Eu vou dar uma série de países, mas eu não me lembro, mas eram vários. A mãe era portuguesa, o pai era espanhol, uma avó era do Oriente Médio, a outra era francesa. A criança conversava com cada pessoa num idioma diferente. Porque ela é esponja, gente. O cérebro ainda está sendo formado, sabe? As informações estão muito fresquinho. Então, se você não ensina a criança como ela deve se comportar, quando ela chega mais lá na frente, para ela aquilo ali é normal. O que agredir os outros é normal, meu pai nunca me disse que não era. Aí termina os dias igual Eli. Os filhos dele fazendo o que estavam fazendo, ele chega, não filhinho, não é muito bem assim não, calma. Olha só, não meu filho, vamos lá. Está errado. Tem que saber confrontar no amor. Tem que saber dizer que está errado. Tem que saber mostrar também o que é certo. Nisso aí, você honra o seu filho. Porque você vê o seu filho como um presente de Deus. Você vê o seu filho como um presente de Deus para você. Para que o mundo ganhe mais uma imagem de quem Deus é. É o seu filho para você. É a sua filha para você. Quando nós aprendemos a importância de tratarmos outros com respeito, isso nos guia a conhecer como nós podemos nos submeter a outros, a autoridades e como aceitar a influência até mesmo de mentores. Quantos aí sabem tudo? Eu também não sei tudo. Então nós nos submetemos. E muitas vezes,
você se submete um ao outro. Hã? Não é porque a gente prega aqui do palco, usando a Bíblia, que a gente sabe todas as coisas. Nós nos submetemos uns aos outros e nós todos nos submetemos à palavra. A palavra é a decisão final na nossa vida. É a palavra. O que a palavra diz? Ah, tá. É isso que a palavra de Deus diz? Então nós dois vamos seguir essa palavra. Efésios capítulo 6, abra lá comigo. Quando você honra o pai e a tua mãe, você consegue honrar autoridades. Você pode talvez não concordar. Você pode talvez não concordar com o que, por exemplo, o que um governante faz. Mas quando ele está na tua presença, você honra ele. E quando ele não está na presença, você também honra. Olha só o que Efésios 6, 1 a 3 vai dizer. Filhos, obedecei a vossos pais, aonde? Aqui está falando de pais espirituais. Paulo falando, pai como um pai espiritual. E o pai espiritual não é aquele que controla os seus filhos. Outra palavra para pai espiritual que a gente entende é discipulador. O discipulador não quer controlar e fazer cópias dele mesmo. Você vai ver Paulo fala assim, filhinhos, por quem sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E Efésios diz assim, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Por quê? Porque o nosso objetivo como pais no Senhor é ver Cristo formado em você. Obedecei por quê? Porque para você ter um relacionamento com um discipulador, com um mentor, com um pai que você considera um pai espiritual para você, você tem que se colocar na mão dele até no momento que ele vai cortar o corte excessivo da carne, chamado circuncisão. A carne que não tem proveito. E muitas vezes vai doer, gente. Vai doer. Tem uma passagem na Bíblia que diz que depois do corte da circuncisão, que você não pode deixar o arraial. E aí vem um camarada e fala assim, não, pastor, me submeto a você, glória a Deus. Aí o camarada começa a fazer tudo errado. Aí como um pai que quer ver Cristo formado dentro de você, chega aqui comigo, deixa eu, sempre no amor, conversa, pá. Não, essa igreja aqui não é boa, porque, poxa, me chamaram a atenção, coisa tal, o camarada vai, foge sangrando, coração sangrando, coração cheio de ofensa. Aí quando ele for em outro arraial, ele chega sangrando. O que tinha que acontecer quando uma mulher sangrava? Ela era o quê? Colocada à parte. E se você que saiu de uma igreja sangrando, e vai chegar numa outra igreja sangrando, com o seu coração sangrando, porque você não se submeteu, o que você acha que teria que acontecer? Se fosse Velho Testamento, você ficaria fora do arraial. O objetivo é Cristo ser formado em você. E muitas vezes nós estamos tão cheios de carne, que para tirar aquilo ali dói. Dói, mas você tem que se submeter. E você diz, puxa, eu sei que Ele quer o melhor para mim. Lembra que honrar é a distinção apreciável, é ter uma boa fama, mesmo quando o excesso de carne é cortado? Vai pensando nisso. Lembra da vara de Arão, submissão. Quando Deus lida com você e te disciplina, o que você faz? Sai correndo? Talvez você esperneie um pouquinho, né? Chore, estou de mal. Mas você não foge de Deus, você não consegue fugir de Deus. Por que você vai fugir de líder para líder, de casa para casa? Se você não é perfeito, nós precisamos nos submeter para que o homem de Deus possa fazer isso na nossa vida. Moisés circuncidou um dos seus filhos, não circuncidou o outro. Porque provavelmente deve ter visto a dor no seu filho. Rapaz, mas o garoto está chorando, rapaz. Naquele tempo não tinha anestesia, não sei se
A Bíblia não diz, mas não sei se o camarada encheu, pode fazer, papai, vai, não vou sentir nada. Aí Moisés foi, fez, viu o garoto chorando, ai meu Deus, está doendo, e não circuncidou o outro. A Bíblia diz que Deus correu atrás de Moisés para matá-lo. Quando a esposa viu isso, ela correu para o menino, circuncidou o menino e jogou o prepúcio do menino no Moisés. Marido sanguinolento, pá! Olha o que você me fez fazer. Eu não tinha que fazer isso, quem tinha que fazer isso era você. E você não fez. E muitos mentores, muitos discipuladores correm disso, sabia? Não, deixa ele fazendo. Deixa ele brincando. Eu não vou circuncidar não, porque dói para mim também ver. Né? Dói. O que aconteceu com Moisés? Impressionante, gente. A Bíblia, Deus não está brincando. Quando Deus fala alguma coisa para você fazer, é para fazer. E você, como pai e mãe, você tem que disciplinar. Você tem que disciplinar. A gente não está falando de bater, não é isso, não. É disciplinar. Muitas vezes, às vezes, você, dependendo do seu filho, você não precisa fazer nada, é só mostrar para ele na palavra que ele está errado. É mostrar para ele a verdade. Filho, você não ama a Deus? Amo. Então, olha só o que a palavra de Deus diz. Às vezes você não precisa nem levantar a voz. É só mostrar para ele a palavra. Tudo que nós fazemos tem que ser feito com amor. Amor. Eu me lembro, essa figura eu me lembro muito bem da minha mãe. Uma vez eu era meio caningado, como se diz lá em Riba. Rapaz, eu era muito espivetado. Um dia minha mãe me pegou, cinto de couro. Maravilha, rapaz. Meu pai tinha um cinto de couro que tinha uns negocinhos assim, ficava tudo marcadinho. Ela pegou no cinto errado, rapaz. Me deu de fivela. Olha, se você for falar com ela hoje, até hoje ela... mas ela chorou tanto. Ela chorou tanto que ela fez de forma errada. Pegou, só porque pegou. Eu não guardo mágoa da minha mãe porque ela me disciplinou. Eu não guardo. Eu visitei um tempo atrás um amigo da Noruega. Ele fala, Rafael, se você quiser disciplinar seu filho na Noruega, você não pode. Não pode mais, é por lei. Se eles te pegarem disciplinando o seu filho, você vai para a cadeia. E aí como é que vai a moral do país? Como é que vai a moral do país? Pensa nisso um pouquinho, vai para casa pensando nisso, você que é pai, e você que é filho. Vá pensando nisso. Honrar pai e mãe. Filhos, ainda lá em Efésios, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem. Quando você honra, quando você dá honra, tudo te vai bem. Quando você dá honra, tudo te vai bem, tudo te vai bem. Honrar é algo que deveria ser normal quanto comer e respirar. 1 Pedro 2,17 vai dizer assim, tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Tratai todos com honra. Então olha só como é que o mandamento explode. No Velho Testamento, honrar pai e mãe. O apóstolo Pedro, ele fala, pegue esse princípio que você aprende em casa e trate todos com honra. Mais uma vez, o que é honra? Distinção apreciável, boa fama, ausência de mácula, tornar nobre. Envolve ações que ajudem, trazendo alegria e melhoria. Então, quando você honra o teu irmão, você está querendo que ele seja uma pessoa melhor do que ele é. Olha o foco do amor, gente. O amor não se ufana. O amor não busca os seus próprios interesses. O foco está sempre fora de mim. Malaquias 1,6, o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Mais uma vez, o servo honra o seu senhor. Qual é o princípio que Deus quer ensinar a gente com relação a esse quinto mandamento?
é que você como pai, como mãe, e eu falei para você que a honra começa em casa, Deus está querendo que haja continuidade naquilo que Ele ensina para os seus filhos. Perpetuidade na natureza de Deus através de você, através de você, através de você. Honrar os nossos pais é um compromisso contínuo que nos mantém em humildade. Continuamente nos ensina sobre obediência e honra. Abra lá comigo para a gente terminar em Provérbios 1. Depois você lê em casa Marcos, está até aí na NVI, Marcos 7, de 9 a 13, mas abra lá comigo em Provérbios, capítulo 1. Honrar vai muito mais profundo do que apenas obedecer. Obediência é consequência da nossa valorização. Provérbios 1, 8. Olha só, filho meu, ouve o ensinamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Verso 9, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O que? O ensino do pai e a instrução da mãe. Honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá.